Nessa primeira noite do Open, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de que nós caminhássemos um pouco, estudando e compreendendo sobre um tema bíblico. Algo que a gente encontra na Bíblia em vários momentos, ou em momentos bem pontuais, são momentos em que homens de Deus passam por tempestades. Meu Deus, pastor, o senhor chega para falar de tempestade, né? Primeiro culto Open, a gente vê aqui, né? E o senhor vai falar de tempestade. Bom, meus irmãos, nós vamos falar sobre tempestades. Um amém, um glória a Deus. Tem 2 crentes aqui nesse lugar, aleluia. Afinal de contas, meus irmãos, todos nós enfrentamos tempestades. As tempestades, elas são momentos difíceis, elas são momentos inesperados, elas são momentos que causam normalmente grande ansiedade, grande preocupação com a vida, ou melhor ainda, com a preservação da vida. Eu posso dizer que, de certa forma, mundialmente nós vivemos nesses últimos 2 anos uma grande tempestade. E nesse ano, quando a gente começou a achar que a coisa ia ficar um pouquinho mais tranquila, o povo está vacinando, o número de casos está abaixando, e está começando a flexibilizar daqui, como é que fala? Isso aí que você entendeu dali. De repente, guerra na Rússia, Rússia contra a Ucrânia. Você fala, meu Deus, misericórdia, o que está acontecendo? Tempestades. Tempestades são esses momentos onde, eu não sei quem aqui já navegou. Alguém aqui? Olha, algumas pessoas já navegaram aqui. E meus irmãos, eu não consigo imaginar. Eu nunca passei por uma tempestade navegando. E eu dou graças a Deus por isso. Porque só de às vezes estar na beira da praia, quando tem uma tempestade, já me dá pavor. Imagine você no meio do mar, no meio do rio, e uma grande tempestade vir. Há um temor pela vida, há uma ansiedade, há uma preocupação. Será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? O que vai acontecer? As tempestades, elas vêm, meus irmãos, e muitas vezes elas vêm em momentos que nós não estamos esperando. E quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe algumas histórias pontuais em que algumas pessoas passam por tempestades. Momentos específicos em que tempestades acontecem e eu esqueci de falar para quem não me conhece ainda. Eu não sou gago. Glória a Deus, é verdade, eu não sou gago. Mas às vezes quando eu estou pregando, dando aula, eu gaguejo. Então se eu gaguejar, você vai me ajudar, você vai dar um glória a Deus e vai liberar tudo que tiver agarrado aqui em nome de Jesus. Combinado? Então, maravilha. O que eu estava falando? Tempestades. Toda vez que nós vemos um assunto, um tema, uma palavra ou um momento que se repete muito na Bíblia, é importante que a gente dê atenção ao que está acontecendo ali. Afinal de contas, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é Deus nos ensinando, é Deus trazendo para a nossa vida princípios, nos ensinando como viver, nos ensinando como conhecer a Ele, nos ensinando como lidar com as pessoas, nos ensinando como viver o dia a dia, de acordo com a perspectiva de Deus. E uma das tempestades que me chamam muito a atenção no Antigo Testamento está lá no livro de Jonas. Olha lá para onde nós vamos. Onde nós vamos começar nessa noite. Você sabe onde fica Jonas? Na Bíblia. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Naum, Obadias. Depois de Obadias? Isso, Jonas. O pessoal não teve nem coragem de falar. Em Jonas capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer que a palavra de Deus do Senhor veio a Jonas, dizendo, levante-se, Jonas 1, versículos 1 e 2,
e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O versículo 3 vai dizer que Jonas se levantou, mas não para obedecer. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha o versículo 4. Mas o Senhor, quem, gente, diz o texto? O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono. Você vê que o capitão era mineiro, né? Ele fala agarrado no sono. Levante-se, invoque seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus. Temo. Ele o que, gente? Temo. Onde é que estava o temor de Deus aqui? Isso mesmo, longe. Em lugar nenhum. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Momentos difíceis, momentos de grandes tempestades podem vir sobre a nossa vida. Momentos de grande tempestade podem vir sobre a nossa casa. Momentos de grande tempestades podem vir sobre um grupo de pessoas, se entre eles há um Jonas. Sabia que às vezes, sei que ninguém vai querer dar glória a Deus agora. Sabia que às vezes o que tem atrapalhado o lugar onde você está, o que tem trazido tempestades no lugar onde você está, é você? Porque enquanto você insiste em permanecer no lugar que Deus não te chamou para estar, você é um um imã de tempestade. Deixa eu mudar a palavra para sair. Veja, Jonas atraiu aquela tempestade. Aqueles homens, quer servissem a Deus ou não, cada um servia ao seu Deus. Aquela tempestade, ela não está ali por causa deles. Ela não está ali por causa daqueles miseráveis pecadores, vamos colocar assim entre aspas. Ela não está ali acontecendo por causa daqueles homens que serviam cada um a um Deus diferente, não. Aquela tempestade só sobreveio sobre aqueles homens. E o texto é muito claro em dizer: porque eles acolheram sem saber um fugitivo de Deus.
Entenda, meus irmãos, que para cada um de nós, ou melhor, para todos nós há um propósito. Deus tem um propósito, existe uma vontade, existe um chamado de Deus para a minha vida, existe um chamado de Deus para a sua vida. Você não é simplesmente fruto de uma linda noite de verão do seu pai com a sua mãe, ou não sei do que você foi gerado, mas você é muito mais do que a união entre... As crianças estão aqui, né? Entre duas sementes. Você nasceu com um propósito. Há um chamado, há uma vocação, há um propósito de Deus para você. E talvez você ainda não conhece Ele, não tem problema. Mas a partir do momento em que você ouve a voz de Deus, a partir do momento em que você percebe e recebe o chamado do Senhor, a partir daquele momento o seu caminho tem que ser em direção a palavra de Deus, em direção à obediência, em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque enquanto você ficar fugindo da vontade de Deus, tempestades sempre te perseguirão. Tem empresas que estão falindo porque tem Jonas lá. Eu lembro do pastor Marcelo Jamal contando o testemunho dele, de quando ele foi chamado para o ministério pastoral. Toda a empresa, no final, estou resumindo, é claro que ele que conta com os detalhes. Aleluia. A empresa em que ele trabalhava quase chegou à falência. E a palavra de Deus foi direta para ele em dizer: essa empresa só não está prosperando porque você está aqui. Eu já te mandei sair daqui, eu já te mandei cumprir o que eu tenho para a sua vida. Enquanto você não sair daqui, você está sendo uma maldição para o lugar onde você está. Que isso, pastor? Nós vamos começar assim mesmo? Irmão, melhor começar assim do que terminar assim. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus aí. Entenda, a tempestade nesse caso aqui de Jonas é uma manifestação da desobediência. A desobediência de Jonas atraiu aquela tempestade. A desobediência de Jonas atraiu aquele forte vento. Eu sou pentecostal, tem mais alguém pentecostal aí? E quando a gente está passando pela prova, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Olha o vento soprando, né? Olha, a tempestade está vindo, o mar está revolto, né? Então, a tempestade vem, o vento forte vem por quê? Uma das razões é quando nós estamos fugindo. Jonas estava fugindo, gente, olha que interessante. Eu acho tão interessante, se a gente fosse parar para analisar esse texto, eu não vou parar para analisar o texto não, senão a pregação vai ficar só em cima de Jonas, eu quero falar das outras tempestades, né? Mas se a gente for parar para analisar esses textos, tem muita coisa legal que a gente pode tirar daqui. Por exemplo, perceba que quando a tempestade vem, tem uma coisa que todo marinheiro sábio vai fazer. O que o marinheiro sábio faz no meio da tempestade? Ele tira a carga em excesso, para poder preservar a vida. Então os marinheiros começaram a jogar no mar tudo aquilo que era em excesso, para que o barco não afundasse. Qual foi a solução que Jonas deu para eles? Falou assim: vocês querem que a tempestade vá embora? Vocês querem preservar a vida de vocês? Tira a carga que está demais aqui, que sou eu que não devia estar aqui. Eu sei que a palavra a princípio parece pesada, mas ela é para produzir vida no seu coração. Filho de Deus, chamado por Deus, resistindo à vontade de Deus, é carga pesada que afunda barcos. Ao invés de produzir vida, produz desespero. Ao invés de produzir vida, produz confusão. Ao invés de produzir vida, quem está aqui junto comigo? Como soluciona essa tempestade? Só tem uma solução para a tempestade da desobediência, é a obediência.
Gente, tem problema que a gente não precisava passar. Mas a gente passa por quê? Porque a gente é tardio em obedecer. Deus fala, vai. Você, estou indo. Ele fala, já mandei isso aí, eu estou com você. Estou indo, Deus, já entendi que o Senhor está comigo. O Senhor não quer me dar mais pelo menos os 3 sinais de que o Senhor está comigo, não. Senhor, se é o Senhor falando comigo, olha só. Se é o Senhor falando comigo, não, você ficou louco então, né? Se você está achando que está ouvindo voz, vai para o psiquiatra. A gente pede para Deus muito sinal. Deixa eu te dizer uma coisa. Sinais não são para o início da jornada. Você não precisa de sinal para dar o primeiro passo. Você não precisa de sinal para dar para começar uma... Aleluia. Para começar uma viagem. Afinal de contas, sinais são necessários para o meio do caminho, não para o início dele. Se eu estou aqui em Porto Alegre, quero ir para onde eu quero ir? Fala um lugar bom aí. Gramado, vocês gostam de Gramado, né? Até vocês gostam, também gosto. E eu quero ir para Gramado, você não vai começar assim, sair da porta de casa, você vai começar, olha, para eu sair de casa em direção a Gramado, eu preciso de pelo menos uma placa aqui na porta da minha casa. Pelo menos umas 3 placas aqui na porta me indicando que realmente Gramado fica para... Não, gente. Você precisa das indicações aonde? No meio do caminho. Só que não. Para dar o primeiro passo, para se mover, a gente quer sinal. Para se mover, a gente quer que Deus prove por A mais B que é Ele que está nos chamando. A gente quer que Deus prove de todos os jeitos que Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. A gente quer que Deus dê alguma prova para a gente de que Ele realmente é o Deus Todo-Poderoso. Aí o que me espanta, meus irmãos, é que às vezes a gente tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, não sei quantas vezes que já leu a Bíblia, não sei quantos cultos que já participou, não sei quantas pregações, não sei quantas orações que já fez. E demora para obedecer. E aí eu abro a Bíblia e vejo um homem que nunca tinha ouvido a voz de Deus, nem conhecia quem era Deus, um profundo idólatra, que só ouviu uma voz dizendo para ele assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele abandona tudo e vai. Aí você fala assim, mas é porque era Abraão. Não, é porque ele decidiu simplesmente obedecer. O que você está esperando para obedecer? Meus irmãos, nossos cultos, nossas reuniões, nossos momentos com a palavra, nossos momentos de oração, eles têm que deixar de ser simplesmente momentos para produzir em nós algum tipo de emoção. Eles têm que produzir em nós alguma atitude, alguma mudança. Porque às vezes a gente vem para a igreja para ter uma sensação. A gente vem para a igreja como que a gente, aleluia, como a gente ia para a boate. A gente vem para a igreja como a gente ia para o boteco. Tem boteco aqui? Tem. Como a gente ia para o boteco. Não estou bem hoje. Vou lá beber um pouquinho. Aí ia lá para o boteco, bebia, ficava alegrinho, pulava, cantava, né? Fazia o que podia lá no boteco. Voltava para casa e só tinha o quê? Ressaca. O que mudava no outro dia? Nada. Ia para a boate porque está triste, eu estou triste, estou precisando de uma vibe diferente. Aí ia para a boate, ficava lá, na hora que começava a batidão e as luzes briscando e aquela loucura. E a marihuana para tudo que era canto. Tinha a sensação. No outro dia, como é que era a vida? A mesma. Deixa eu te falar. Encontros com a palavra não são para produzir sensações. Encontros com a palavra são para produzir atitudes, transformação, mudança.
Deixa eu te falar, é para você sair daqui hoje decidido. É para você sair daqui hoje fazendo o que você tem que fazer. É para você sair daqui hoje cumprindo aquilo que Deus te mandou fazer. Ah, pastor, mas eu tenho que calcular o preço disso. O preço disso foi Cristo morrendo na cruz do Calvário por você, para garantir que você nascesse de novo, se tornasse filho de Deus e que Deus fosse por você. Então o preço já está pago. Vai e cumpre a vontade de Deus. Vai e se lança naquilo que é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Então calma, descobre qual é a vontade de Deus. Em oração, ouça a voz de Deus. Mas a partir do momento que você ouviu, a partir do momento que você sabe o que Deus tem para você, vai. Afinal de contas, quem te chamou foi Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o que está assentado no mais alto sublime trono, aquele que governa todas as nações, aquele cuja terra é apenas o apoio dos seus pés. Jonas queria fugir. Jonas queria. Vou falar só mais uma coisa aqui. Posso falar mais uma coisa aqui? Antes de ir para a próxima tempestade. Jonas estava tão... Nesse dia ele não estava crente mesmo, não. Porque tem dia que a gente está assim. Ou sou só eu que passo por isso? Tem dia que eu não estou muito crente, não. Acontece com você também? Não? Tem dia que Deus fala com a gente fica turrão. Eu lembro de um dia que Deus falou para mim. Eu estava no mercado. E aí fazendo compra. Aí estava com um carrinho de compra. Na hora que eu estava chegando assim, meus irmãos. Eu vim andando assim com um carrinho de compra. Aí na hora que eu estava chegando no caixa, tinha uma família, um homem, uma mulher e um bebê, no caixa passando a compra. Na hora que eu levantei a cabeça, que eu vi aquela família, me disparou o coração. Já aconteceu isso com você? Disparou. Falei, que isso, gente? O que está acontecendo? Eu dentro de mim, o que está acontecendo? Aí Deus falou assim, muito claro no meu coração, entra nessa fila. Aí eu entrei atrás deles. Aí Deus falou assim comigo, paga a conta. Falei, não. Não. Esse dia eu não estava muito crente não. Falei, não. Não, o Espírito Santo no meu coração, paga a conta deles. Eu olhei para a telinha, meus irmãos. Olhei para a telinha. Vocês também fazem isso, né? Vocês estão rindo que vocês fazem isso também. Quando eu olhei para a telinha, falei, não. Senhor, ele tem um filho, eu tenho 3 filhos, Senhor. Não vou pagar. Ele falou, passa. Não vou. Irmãos, sabe o que aconteceu? Eu não paguei. Eu estou falando sério. E começou a dar uns tremor dentro de mim. Falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa acontecendo mesmo. E ele pagou a conta. Na hora que ele estava pagando a conta, o cartão dele não passou. Falei, não. Senhor, eu não vou. Falei, não vou. E eu fiquei ali. E o problema do cartão, eu aqui, ó. Como se nada tivesse acontecendo. Passou uma, passou 2. Na terceira passou. O Espírito Santo chegou para mim e falou assim, irmãos, é forte o negócio. Você vai passar a sua compra. Eles estão de carro aqui. Lá em cima no estacionamento. Perto do seu carro. Quando você chegar lá em cima, você ia pagar com cartão de crédito aqui. Agora, sabe aquele dinheiro que você recebeu que você não estava esperando? Você vai ter que pagar com ele. Porque você me desobedeceu aqui, você vai ter que me obedecer lá. Sabe o que eu falei com ele? Falei, se for o Senhor mesmo, eles vão estar lá. Irmão, eu nunca passei compra tão devagar na minha vida. Foi passando um item de cada vez. Sem pressa, colocando na sacolinha item por item. Sem pressa nenhuma. Passou. Quando colocou, organizei o carrinho direitinho com cada sacolinha. E fui subindo, meus irmãos, caminhando. Meus irmãos, sabe quando eu perguntei assim, onde é que estava o temor de Jonas? Sumiu. Naquele dia, eu acho que meu temor sumiu também.
E eu fui subindo devagarzinho, devagarzinho. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, quem estava lá? Eles, colocando ainda as compras dentro do carro. Eu falei, gente, não é possível que uma pessoa demore tanto tempo para colocar as compras dentro do carro. O Espírito Santo me impulsionando. Sabe quando parece, não sei se você já passou por isso, quando parece que você vai sendo atraído para a pessoa, parece que seu corpo vai sendo, parece que tem um imã te levando para lá. Irmãos, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou colocar as minhas compras no carro primeiro, se eles ainda estiverem lá. E eu fui colocar, abri meu porta-mala, fui colocando sacola por sacola. Sacola por sacola. Falei, não vou nem olhar, porque eu tenho certeza que isso é minha alma, ou é o diabo, querendo me roubar esse dinheiro que eu ganhei. Tenho certeza disso. E eu fui colocando, irmãos, item por item, item por item, item por item. Fechei o porta-mala. Quando eu olhei para trás, o homem estava no telefone. A esposa entrou com a filha e ele ficou no telefone, no celular, com a porta aberta. Eu falei, não é possível que essa pessoa não vá embora hoje. O Espírito Santo falou comigo de novo. É a sua última chance. Faz o que eu estou falando. Obedece. Irmãos, sabe quando você desiste? Falei, desisti, desfaleci. Peguei na mochila, peguei o dinheiro. Ele tinha entrado no carro, estava dentro do carro com o carro ligado, gente. Falei, não é possível, gente, mas é só Jesus mesmo para segurar eles ali. Fui lá, bati no vidro. Aí imagina, meus irmãos, eu estava fazendo compra, né? Aí eu bati no vidro, ele já olhou meio desesperado assim. Eu falei, eita. Aí ele abaixou o vidro e falei, eu sou pastor. Né? Para começar, falei, eu sou pastor e não vou pedir dinheiro, fique tranquilo. É só porque eu sou pastor. Sabe a igreja que tem aqui do ladinho, Igreja Batista da Lagoinha? Ele falou, sei, já ouviu falar. Falei, então, eu sou pastor ali na Igreja Batista da Lagoinha. E Deus me mandou vir aqui. E Deus me deu uma mensagem para entregar para eles. Comecei a falar o que Deus tinha me mandado falar com eles. Eu fui falando, eles olhando para mim. E aí eu peguei e falei assim, aqui está. E Deus me mandou fazer isso aqui. Falei, fica tranquilo, não é dinheiro de crack não, eu sou pastor. Deus mandou entregar isso aqui, pagar a conta de vocês. Ele é o seu provedor. Ele cuida de vocês. E Ele não desistiu de vocês. Aquele homem chorava, ele não falava nada, ele só chorava. A esposa no banco de trás ficava olhando para mim e falava, que isso, moço? Que isso, moço? Que isso, moço? Falei, pronto, ela vai me bater daqui a pouco. Tem dia que parece que a gente está assim. Parece que o nosso coração está mais endurecido. É ou não é, gente? Jonas estava num dia desses. Deus falou, vai para Nínive. Ele disse, não vou para o outro lado. Aí vem a tempestade, a oportunidade. Imagina a oportunidade dele chegar e falar assim, gente, eu já sei como resolver esse problema. Tem como a gente navegar para Nínive? Você parou para pensar nisso? Que Jonas podia dizer assim, ter dito simplesmente isso, me leva para Nínive. Deus me mandou ir para Nínive entregar uma mensagem. Eu estou fugindo de Deus. Se a gente for em Nínive, eu entrego a mensagem e vai dar tudo certo. Sabe o que Jonas falou? Que? Me joga no mar. Obedeceu, eu não vou. Quem está aqui junto comigo? Só que o nosso Deus é tão misericordioso e compassivo que Ele faz algo extraordinário. Passa por ali um grande peixe, que até hoje existem vários debates teológicos e científicos a respeito desse grande peixe. E Jonas fica vivo dentro do peixe. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente aqui que está dentro do ventre do peixe. E você sabe que você está nesse lugar. Mas Jonas se arrependeu. Lá de dentro seu coração foi quebrantado. O ventre do peixe não era o lugar para Jonas morrer.
O ventre do peixe era apenas um lugar para Jonas ter o quê? Arrependimento. Só vai aparecer um culto cristão evangélico? Vira para o irmão que está do seu lado, para mostrar que a gente é evangélico. E diga para ele: meu querido irmão, se você está no ventre do peixe, é só se arrepender. Fala para ele assim: o peixe sabe onde te deixar. Amém, meus irmãos? Mas veja, a tempestade que vem, vamos voltar para a assunto da tempestade. A tempestade que vem sobre Jonas vem por causa da sua desobediência. Mas olha que interessante, Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 diz assim: Jesus entrou no barco. Quem entrou no barco, gente? Jesus. E os seus discípulos o seguiram. Preste atenção na cena. Jesus entrou no barco. Quem entrou no barco primeiro? Jesus. E os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, olha que interessante. A gente acabou de ver um momento de tempestade que vem sobre um barco onde tem várias pessoas, tem um profeta chamado Jonas e várias pessoas ali, e a tempestade vem sobre aquele barco por causa da desobediência de Jonas, por causa da desobediência do profeta. Agora você vê Jesus entrando no barco, Jesus sendo aquele que tem uma direção. E Jesus não andava na direção errada, Jesus não andava por caminhos errados, ele sabia para onde ia, ele tinha certeza, convicção daquilo que fazia. Então Jesus estava seguindo a vontade de Deus. Ele entra no barco e os seus discípulos vão junto com ele. Os seus discípulos estão seguindo, os seus discípulos estão obedecendo. E o que vem? Tempestade. Olha aí, então tem uma boa notícia para você. Tempestade não acontece só por causa de desobediência. Tempestade também vem sobre aqueles que obedecem. Ou seja, as tempestades não discriminam ninguém. Tempestades vêm sobre quem desobedece, mas também vêm sobre quem obedece. É Jesus. Gente, às vezes a gente acha que só tem problema quem está pecando. Você fala assim: que isso, pastor? Misericórdia, nunca pensei isso. Já pensou sim. Quer saber por que eu sei disso? Porque quando você passa por problema, qual é uma das primeiras coisas que você pensa? O que eu fiz para estar passando por isso? O que eu fiz para Deus permitir eu passar por essa tempestade? E às vezes a única coisa que você fez foi obedecer. Eita glória! Aleluia! Tem que dar glória, irmão, que vocês não estão dando, eu vou dar para vocês. Tempestades também vêm sobre obedientes. Tempestades também vêm sobre seguidores de Jesus. E olha que interessante, assim como Jonas estava dormindo no meio da tempestade, Jesus também está dormindo no meio da tempestade. Qual que é a diferença? Jonas está no sono da desobediência, que é a neutralidade, a insensibilidade causada pelo pecado. Jesus está no descanso da fé,
a convicção de que não importa qual seja a tempestade, eu vou chegar do outro lado. Entende isso daqui? Tempestades têm a tendência, muitas vezes, de colocar algumas pessoas em grande atividade e outras em letargia, em aparente letargia. O importante é entender o que. Aleluia. Jonas está ali dormindo porque ele não está preocupado, ele não se importa com nada, ele está fugindo de Deus, ele está insensível. Mas Jesus está dormindo porque ele tem convicção. Deixa eu te falar uma coisa: quem está convicto de quem Deus é e do que Deus é capaz de fazer, descansa. Mesmo no meio de tempestades. Os discípulos de Jesus estão perdidos, eles não sabem o que fazem, eles estão preocupados, eles não sabem o que fazem, e eles vão acordar Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não se importa, nós estamos morrendo, e o Senhor está dormindo, nós estamos morrendo, e o Senhor não vai fazer nada. Quem é que já deu essas brigas com Deus? Quem? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Ei, acorda, Deus! Ei! Eu lembro que a gente cantava uma música, que não estou falando que a música é errada não, tá, gente? Mas estou falando da motivação pela qual muitas vezes eu cantei, eu pecador, tá? Você é mais crente do que eu, mas eu cantei essa música. Eu lembro que a gente cantava aquela música, levanta-te, levanta-te, Senhor. Essa música é legal, é ou não é? É bíblica, porque é um salmo de Davi, ok, gente? Então não estou falando contra a música não sei se vocês cantam aqui, não sei quem canta, né? Essa música tem tudo certo, tá tudo bem, ela é bíblica, tá? Mas a motivação pela qual eu cantava essa música, muitas vezes era errada. Eu cantava igual os discípulos aqui com Jesus. Ei, Senhor, ei, levanta, Senhor, o Senhor vai fazer, Deus, o Senhor não está vendo não? Levanta, Deus, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, Deus. Não é como um salmista exaltando Deus como grande general que se levanta no meio da batalha, poderoso e forte, vencedor. Não. Era aquela motivação assim: Deus está dormindo, nós temos que dar uma despertada nele, gente. Acho que Deus não está enxergando o que está acontecendo. Vamos dar uma sacudida em Deus agora. E eu acho interessante que esse é um dos momentos que Jesus parece que não acordou de bom humor. Porque Jesus não acordou falando assim: muito bom, é isso mesmo, gente. Quando vocês estiverem passando por tempestade, pode me acordar. Que eu estou aqui para isso. Foi assim que Jesus levantou? Não, meus irmãos, olha lá. Jesus perguntou para eles: por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Gente, se Jesus diz isso para eles, olha lá, cadê? Não, está a mesma cor da minha versão, né? O pessoal da mídia, cadê o pessoal da mídia aí? Glória a Deus, top. Tem outra versão aí? Eu querendo dificultar a vida do pessoal da mídia. Por que sois essa que eu queria? Esse povo é de Deus mesmo. Salva de pau para o nosso povo da mídia mesmo. Eita glória. Por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Por que vocês são tímidos? Por que vocês são medrosos? Ou seja, meus irmãos, em outras palavras, Jesus esperava daqueles discípulos uma atitude diferente. Por que Jesus esperava deles uma atitude diferente? Porque se eles sabiam que estavam seguindo a Jesus e estavam obedecendo a Jesus, ao invés de serem controlados pela tempestade, eles deveriam governar sobre a tempestade. Jonas sabia que não podia vencer a tempestade, por isso se rendeu a ela ao pedir para ser lançado do barco. Ele sabia que ele estava em desobediência, ele sabia que ele estava fugindo de Deus, então ele se rendeu diante da tempestade. Agora Jesus esperava dos discípulos que eles entendessem que eles estavam andando em obediência, que eles estavam seguindo a Jesus, que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. E se você está cumprindo a vontade de Deus, quando tempestades vêm, você não tem que se render às tempestades, mas você deve governar sobre elas na autoridade de Jesus. Ele disse: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão desesperados? E ele se levanta e dá uma ordem. Olha que legal, gente. Eu fico imaginando os discípulos. Gente, eu não sei se eu queria ser
estar lá, mas eu queria pelo menos assistir a cena. Que eu não sei se eu queria exatamente estar lá, né? Mas eu fico imaginando os discípulos de Jesus olhando para Jesus. Gente, o barco balançando, o vento soprando, as águas faziam o quê, gente? Cobriam o barco. Jesus levantando, indo para fora. Vento! Para! Mar! Acalma! Imagina eles olhando e falando assim, é doido mesmo. Mas na mesma hora, o vento obedece, o mar obedece. E eles ficam admirados, dizendo, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Deixa eu te dizer, quando as tempestades se levantarem na sua vida, porque você está obedecendo a Deus, seja esse que vai se levantar em autoridade e repreender o vento, o mar, para que aqueles que estão ao redor de você possam dizer, quem são esses? Quem são esses que têm essa autoridade? E reconheçam que essa autoridade não está em você, mas essa autoridade está no Cristo que habita em você. Depois a Bíblia vai mostrar para a gente lá em Mateus capítulo 14. Olha lá, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, o texto bíblico vai dizer que logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Olha isso, gente, 14, 22, logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Jesus fez com que eles entrassem. Jesus mandou que eles entrassem. Jesus insistiu que eles entrassem e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Gente, mais uma vez, tempestades sobre os discípulos. Ventos fortes sobre os discípulos no barco. E o que eles estavam fazendo? Obedecendo. Jesus insistiu. Não foram eles que pensaram assim, Jesus, o senhor demora demais conversando com o povo. Toda a igreja tem os fechadores de igreja. Quem é casado aqui com um fechador ou com uma fechadora de igreja? Isso. É aquele que fala assim, gente, não dá cabo o assunto. Não consegue dizer tchau e ir embora. Tem gente que não consegue fazer isso. Ela fala, tchau, estou indo. Olha, mas só, eu queria te falar que não sei o que, 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 isso aqui. E fica mais meia hora. Não foram os discípulos assim, Jesus demora demais para dividir das multidões. Vamos indo na frente. Depois ele dá um jeito de alcançar a gente. Não. Jesus insistiu com que eles entrassem no barco. Jesus insistiu com que eles fossem à frente. E Jesus viu que eles estavam passando novamente por uma tempestade. Gente, o que acontece nesse momento? A Bíblia diz que Jesus está lá no monte orando. E ele vê que os discípulos estão suando lá. Estão passando apertado no meio da tempestade. Como que Jesus viu se ele estava em cima do monte? Você tem que ser aluno do Carinho para saber essa resposta. Na próxima matéria você vai saber. O pastor Paulo vai falar sobre isso. Ele viu. A Bíblia diz que ele foi a encontrar com seus discípulos no meio da madrugada. E ele foi como? Andando sobre as águas. Gente, mais uma vez há uma demonstração de quê? De domínio sobre,
de autoridade sobre. Gente, não diz que eu... Não. Não diz que acalmou tudo, não. Os ventos ainda eram contrários. A tempestade ainda estava lá. E Jesus veio andando sobre a tempestade. Caminhando sobre a tempestade. E ele leva Pedro a fazer o que também? A caminhar sobre a tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos no caminho da obediência, quando nós estamos cumprindo o chamado de Deus, quando nós estamos seguindo a Jesus, tempestades podem vir? Podem vir. Jesus sabe que essas tempestades virão? Sim, Ele sabe que essas tempestades virão. Mas o que é que Ele espera de nós? Ele espera que nós usemos da autoridade que Ele nos deu. Ele espera que nós possamos exercer autoridade sobre a tempestade. A tempestade não pode abalar a gente. É a gente que tem que dominar sobre ela. É a gente que tem que caminhar sobre ela. Irmãos, entenda isso. O que Jesus nos convida não é uma vida de calmaria. Jesus nos convida a uma vida onde a tempestade está lá, onde os ventos estão contrários, onde as ondas estão cobrindo o barco. Mas você está andando sobre isso. Mas você está caminhando sobre isso. Deixa. Aleluia. Entenda uma coisa. Talvez você pergunte assim, Léo, não estou entendendo. Você começou falando de Jonas, de ser imã de tempestade porque desobedece. Tudo bem. Aí na hora eu já comecei a pensar, meu Deus do céu, eu vou obedecer logo para fugir dessa tempestade. Aí agora você está me dizendo e me mostrou 2 textos. Você mostrou um texto só de desobediência. Agora você me mostra 2 textos que as pessoas estão obedecendo. E elas obedecendo, a tempestade vem mesmo assim. Você quer que eu saia de uma tempestade para entrar em outra? Sim. Qual que é a diferença entre uma tempestade e outra? Na tempestade de cá, presta atenção nisso daqui. Se não é a misericórdia e a graça divina, um profeta iria morrer e uma cidade inteira seria destruída. Na tempestade do lado de cá, quem está aqui junto comigo? Os discípulos iriam exercer a autoridade, conhecer ou ter a revelação de quem Jesus é. E todas as vezes que eles chegaram do outro lado, uma cidade foi conquistada. Vida foi gerada. A diferença entre estar trilhando o caminho da desobediência e estar trilhando o caminho do chamado de Deus é que tanto aqui você vai ter problema, mas aqui também você vai passar por tribulações. Aqui você vai ter tempestade. Aqui você vai ter momentos difíceis. E aqui também você vai. Porque muitas são as aflições dos justos. O problema é que aqui a tempestade mata. Aqui Deus transforma a tempestade em um momento de manifestação do sobrenatural e conhecimento de Deus. Lucas capítulo 6. Acredito que não é à toa. O pessoal do louvor pode subir. Jesus fala algo muito interessante. Ele traz uma ilustração para revelar um princípio. Em Lucas capítulo 6,
A partir do versículo 46, ele fala sobre tempestades. E ele revela o princípio para vencê-las. Ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, obedece. Você vê que a questão toda está na obediência. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus aqui está ensinando que as tempestades virão sobre quem obedece e sobre quem desobedece. As tempestades virão sobre quem gastou tempo em construir os alicerces e quem ficou só na superficialidade. A questão é que se eu ouvi e obedeci, se eu trilho o caminho da obediência, aquilo que foi construído permanece estabelecido, não é abalado, porque está firmado. Está firmado em Deus, está firmado na palavra de Deus. Sabe, gente, você que é aluno do Carisma, você que ainda vai se tornar aluno do Carisma, você que nem pensa em ser aluno do Carisma, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para que você cumpra. E olha, esse caminho muitas vezes não será um caminho fácil. Afinal de contas, não foi fácil para Moisés libertar o povo de Israel do Egito, não foi fácil para o próprio Jesus cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele, não foi fácil para Paulo cumprir o chamado que Deus tinha para ele, não foi fácil para Pedro cumprir o chamado que Deus tinha para ele, não foi fácil para Gideão libertar toda uma nação. Não é fácil cumprir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas Deus te dizer uma coisa: se você ficar olhando só para você e ficar fugindo, é muito pior do que simplesmente obedecer. Porque enquanto você permanece na desobediência, você só causa destruição. Mas quando você vai para a obediência, você começa a gerar vida em outras vidas. Entenda isso daqui. Deus está nos chamando nessa noite a uma atitude de consagração, a uma atitude de entrega, a uma atitude como a de Eliseu. Como a de Eliseu, que é um dos chamados da Bíblia mais esquisito que eu acho. Elias está passando, andando, e está com uma capa. Você lembra dessa história? Elias vai passando, e a única coisa que Elias faz é o quê? Ele joga a capa no Eliseu. Ele não diz assim: como é que é o seu nome? Eu sou Elias, o profeta, e olha, Deus está te chamando para aprender o ofício profético e ser levantado como profeta também. Não. A única coisa que Elias faz é lançar a capa sobre Eliseu. Na hora que Eliseu tem a capa lançada sobre ele, Eliseu entende: eu estou sendo chamado não por Elias, eu estou sendo chamado por Deus. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu cuidava da junta de bois do seu pai. Ele vai lá, faz uma coisa que a gente gosta muito, e vocês são especialistas nisso: churrasco. Como é que é? Boi no rolete. Rolete. É isso mesmo nome? Boi no rolete, não tem um negócio assim? Não? Churrasco de chão. Como é que é o nome? Fogo de chão. Até que enfim nós chegamos num acordo. Eliseu mata todos os bois.
Eliseu pega os carros de boi, constrói uma fogueira, assa tudo, distribui para o povo e vai embora. O que Eliseu fez? Eliseu tirou da vida dele todas as possibilidades de voltar atrás. Quem está aqui junto comigo? Eu acredito que nessa noite, Deus te chamando a queimar os carros. Deus te chamando a sacrificar os bois. Deus está te chamando a simplesmente obedecer, sem ter um caminho de volta. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos. Você sabe qual é a oração que você precisa fazer. Você sabe em qual momento dessa mensagem que o Espírito Santo mexeu no seu coração. Que o Espírito Santo mostrou para você que aquilo ali era para você. Eu gostaria que você, aí onde você está, do jeito que você está, você fizesse uma simples oração diante de Deus, essa oração que brota do seu coração e que às vezes você não tem coragem de pronunciar com os seus lábios. É essa oração que você tem que fazer. É aquela oração que Deus faz brotar no seu coração, mas que seus lábios muitas vezes têm medo de pronunciar. Eu quero te convidar a fazer essa oração de consagração nessa noite. Essa oração de entrega à vontade de Deus. Essa oração de entrega ao chamado de Deus. Essa oração de entrega àquilo que Deus quer realizar em você e através de você. Não é se entregar a um ministério, a uma instituição, a uma pessoa. É se entregar a Deus. É se entregar ao propósito, é se entregar à vontade de Deus. É se entregar àquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, a nossa oração é essa, Senhor. A nossa oração, Senhor, é que o Teu Espírito nos ajude a que esse encontro com a Tua Palavra não seja apenas uma informação que vai ficar na nossa mente, mas que esse encontro com a Sua Palavra, Senhor, nos conduza a uma mudança, nos conduza à tomada de decisões. Que ainda essa noite, que ao acordar amanhã pela manhã, a gente possa levantar para viver diferente, levantar decididos a Te obedecer, levantar decididos a caminhar em direção àquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Não carregando conosco nenhum tipo de garantia, assim como Eliseu deixou para trás as juntas de boi, assim como Pedro, Tiago, deixaram para trás os barcos cheios de peixe. Que assim também nessa noite a gente possa deixar para trás tudo aquilo que foi bom até hoje, mas não é bom a partir de hoje, porque não faz parte do Teu propósito, não faz parte da Tua vontade, não faz parte desse tempo e dessa estação que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos à Tua vontade, nós nos rendemos, Senhor. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, Deus, fortalece o coração deles, para que eles confiem no Senhor, acima de todas as coisas, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração em forma de canção nessa noite?